Olha, amor, a tendência nas próximas horas, nessa quarta-feira, é melhorar bastante o tempo. Deve ocorrer a presença do sol, né? A temperatura vai subindo naturalmente, né? Com o sol, já estamos ali de 20 para 21 graus na maioria das estações. Então deve ser uma quarta-feira onde a temperatura se eleva um pouco mais. Quando temos aí uma frente fria se formando no Uruguai, geralmente antes da chegada de uma frente fria, tem um aquecimento maior nas regiões um pouco mais ao norte. Então Santa Catarina estaria numa região favorável ao aumento de temperatura ao longo do dia de hoje. Não é surpresa se a máxima até bater na marca dos 30 graus aí pelo sul do estado. Então deve ser uma quarta-feira abafada, muito úmida, né? Quente. A tendência da instabilidade chegar para a região é mais para amanhã. Essa frente fria que está ali entre Uruguai e Rio Grande do Sul deve afetar Santa Catarina, principalmente durante a quinta-feira. Pode até já começar a ficar nublado ao longo do final do dia de hoje, com a nebulosidade mais alta, mas amanhã é que devem chegar as nuvens mais carregadas. E principalmente amanhã, depois do meio-dia, entrando para a tarde, né? Que é o momento mais favorável às chuvas fortes aí pelo sul do estado. Como vai estar um ambiente quente, um ambiente úmido, pode ocorrer uma chuva forte, um granizo aí pela região, não está descartada essa possibilidade. Amanhã a gente pode fazer uma previsão mais refinada em relação a isso aí. Mas a tendência é que tenhamos essa instabilidade predominando aí na quinta-feira. Sexta-feira deve melhorar um pouco, aparece o sol, esquenta de novo e volta a ter chuva novamente no sábado. Então, no final de semana e de feriado, os dias mais favoráveis à chuva são quinta e sábado. Sexta e domingo deve haver melhorias e até a presença de sol. Agora, essa informação que você está trazendo para a gente aí de que pode de repente acontecer granizo aqui na região é um fato novo então, né, cara? É uma condição, como a gente tem um ambiente vai estar bastante úmido, né? A umidade vai estar muito concentrada no sul do Brasil e deve esquentar, deve aquecer. Entre hoje e amanhã tem uma elevação da temperatura aí em Santa Catarina, então o ambiente se torna favorável ao desenvolvimento de nuvens mais carregadas, né? Então nuvens que são maiores, né? Atingem maior altitude. Então, quanto maior a altitude da nuvem, maior concentração de gelo dentro dela, né? Se a nuvem tem mais gelo dentro dela mesmo, então a possibilidade de ocorrer um granizo é muito maior. Então, nesses ambientes de calor e de umidade, é um ambiente favorável à formação de nuvens mais carregadas, digamos assim, né? As nuvens que têm maior potencial para um evento mais severo, seriam até uma rajada mais forte de vento, ou até mesmo o granizo. Perfeito. Muito bem. Bom, então pelo que você está colocando aqui pra gente, o domingo de Páscoa então deve ser de tempo bom e também a sexta-feira santa, que é um dia aí de bastante concentração religiosa, inclusive com algumas procissões, né? Automaticamente também a celebração da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo, então também deve ser de tempo bom. Isso. A princípio está indicando que as chuvas devem se concentrar na quinta e no sábado, a sexta e o domingo. No caso, teriam condições do tempo um pouco mais firme, aparecendo o sol. Domingo deve até dar uma amenizadinha na temperatura. A frente fria que passa no sábado deve se afastar no domingo, deve chegar uma massa de ar um pouco mais seca e também com o ar um pouquinho mais frio. Então, domingo e para o início da semana que vem melhora um pouquinho mais o tempo e também declina um pouco a temperatura. Nada de nenhuma queda muito forte, mas tem uma amenizada na temperatura entre o domingo e o início da próxima semana. Perfeito. Agora, Calharo, como é que a semana após a Páscoa deve iniciar pelo modelo já um pouco mais atualizado neste horário de 9 horas da manhã? Olha, deve iniciar a semana com tempo mais firme, né? A tendência é, como eu falei, a aproximação de uma massa de ar mais seco no início da semana que vem. As áreas de instabilidade de chuva devem ficar mais concentradas entre o norte de Santa Catarina e o Paraná. Então a tendência para o sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul é de um tempo mais firme, com a temperatura um pouco mais amena no começo da semana que vem.